Boa noite, meus irmãos. Eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Para começar o nosso culto, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias lá em Salmos 66. Salmos 66. Salmo 66, eu lerei os ímpares e os irmãos leem os pares, tá? Aclamai a Deus toda a terra. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz de oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Bom, aqui o salmista, ele nos mostra o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é digno de todo louvor e de toda honra. Ele nos mostra isso claramente. E nessa noite eu espero que você tenha vindo aqui com esse intuito de louvar e de engrandecer ao Senhor, que é digno de toda honra e de todo louvor. Agora eu peço que os irmãos se coloquem de pé para que louvemos ao Senhor com o hino 42.
esteja nos elevando a Deus com oração de louvor e adoração. Abramos mais uma vez as nossas Bíblias no livro dos Salmos, agora no Salmo número 51. Salmo 51, um conhecido salmo de Davi que trata acerca da confissão e do arrependimento, desse momento que é essencial nas nossas vidas, de nós sempre nos colocarmos diante de Deus, arrependidos por aquilo que temos feito que não agrada ao Senhor. Salmo 51, os versos de 1 a 5, eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós sabemos que essa é a realidade de todo ser humano. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós temos em nós a marca do pecado. Isso faz parte dos nossos dias. Contudo, nós temos a graça de saber que por Jesus Cristo nós somos lavados. Que por Jesus Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Pela obra maravilhosa de Cristo que derramou o seu sangue em uma cruz para apagar de fato e verdadeiramente todas as nossas transgressões. Mas a prática da confissão e do arrependimento precisa ainda ser uma prática constante nas nossas vidas. E é isso que nós faremos nesse momento. Nós ficaremos alguns instantes em oração silenciosa, colocando diante de Deus os nossos pecados e buscando na memória, tudo aquilo que nós temos feito que talvez não agrade ao nosso Deus. E peçamos a Ele perdão, para que Ele assim nos purifique de todo o pecado. Após alguns instantes nós vamos cantar juntos o hino de número 71, ainda em atitude de oração. Cantemos ao Senhor o hino número 71. Os irmãos podem permanecer sentados. Cantemos esse hino em atitude de oração ao nosso Deus.
for a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não pisei, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração. Amém, Senhor. Oremos a Deus. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de grande misericórdia, nós nos colocamos diante do Senhor, arrependidos dos nossos pecados, conscientes, Senhor, das nossas imperfeições e das nossas falhas, mas consciente da graça sublime do Senhor, que nos alcançou e que derrama perdão, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós somos gratos porque o Senhor nos salva, nos purifica, nos limpa de todo o pecado. E nós clamamos também para que o Senhor Deus nos ajude a viver em novidade de vida, nos ajude a viver nos lembrando todos os dias do sacrifício de Jesus Cristo, de como Ele entregou a sua vida por nós e de como Ele nos chama a viver uma vida de santidade. Ajuda-nos, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nesse momento convido a equipe de louvor para que esteja à frente e juntos cantemos cânticos de louvor ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Vamos estar nos colocando em pé e com muita alegria vamos estar louvando o nosso Deus com a música Nosso General. E enquanto cantamos essa música, os irmãos têm a oportunidade de trazer os seus dízimos e ofertas. O Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá.
perdoa as nossas falhas. Sabemos que somos falhos, somos pecadores. Mas sabemos também que é pela tua misericórdia, pelo teu amor que tem nos agraciado com o teu Filho Jesus na cruz. Derramando o seu sangue, Deus, pelos nossos pecados. Tu vem a cada dia mais para nos restaurando. Tu vem a cada dia mais para estar nos moldando. Buscamos, Senhor, em todo momento, honrar e glorificar Deus. Toda a honra e toda a glória, somente a ti. Amém. Em nome de Jesus, eu dou glória e agradeço. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que bom estarmos aqui reunidos para cultuarmos o Senhor nesse dia que não pertence a nós, mas que pertence a Ele. Neste momento, eu saúdo a todos os visitantes, você que nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez, seja muito bem-vindo. Esta família presbiteriana te recebe de braços abertos e o desejo do nosso coração é que você participe conosco dos nossos trabalhos. Todas as quartas-feiras, aqui nas dependências da igreja, nós temos os pequenos grupos que funcionam a partir das 18h30.
Nas sextas-feiras nós temos a reunião de oração, que é a partir das 18h30 também. No domingo temos a escola bíblica dominical, às 9h da manhã. E à noite nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, a partir das 18h30. Participe conosco e torne-se parte dessa família do povo do Senhor, nosso Deus. Vamos aos nossos avisos. O primeiro deles é sobre o nosso acampamento. As inscrições para o acampamento já estão abertas e você pode aí fazer através do link que está sendo enviado no grupo da nossa igreja. E os dias do acampamento serão do dia 2 ao 4, dia 4 de agosto. Não perca a oportunidade de estar participando deste evento. Faça logo a sua inscrição. Próximo aviso, teremos um culto no próximo sábado, lá no Tarumã, no sítio do Zé Baiano e da Glória. Esse culto vai ser realizado a partir das 15h, 3h da tarde. Quem quiser ir deve confirmar a sua presença até sexta-feira. Se for de carro, tiver vaga, passar também para os diáconos que estarão de plantão. E se você quiser ir com a Kombi, você também deve passar do mesmo modo o seu nome, para que você venha para que você possa, na verdade, ir para este culto que vai ser realizado lá no sítio do Zé Baiano e da Glória. Mais algum aviso? Me chegou um aviso aqui agora. Pedir para as irmãs permanecer no templo após o culto para uma rápida reunião. Quem está convocando é a presidente da Sociedade Auxiliadora Feminina, nossa irmã Eura. Então, irmãs, por favor, terminando o culto, permaneçam neste recinto para a reunião que vai acontecer com as amadas. Temos mais algum aviso a ser passado de alguma outra sociedade interna? O momento é oportuno. Bom, se não temos, eu convido todas as crianças para que venham aqui à frente. Vamos orar pela vida dos nossos pequeninos, que estarão cultuando o Senhor lá embaixo. Eles não estarão, irmãos, prestando o cultinho, porque Deus não recebe cultinho, Deus recebe culto. Eles estarão cultuando a Deus. E também não irão ouvir historinhas, irão ouvir a pregação, a palavra do Senhor, que será anunciada segundo a linguagem das nossas amadas e queridas crianças. É muito bonito ver a igreja assim, cheia de criança, bênção do Senhor. Vou pedir para que a Ana Clara faça essa oração por nós. Senhora? Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia. Senhor, muito obrigado por o Senhor concede mais um dia de vida para nós. Senhor, muito obrigado por o Senhor que o Senhor conforte o coração das famílias enlutadas. Senhor, o Senhor possa estar abençoando elas, Senhor, que o Senhor possa estar confortando o coração delas, Senhor. Abençoe todas as famílias daqui, Senhor. E muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, quero agradecer. Amém. Podem ir, crianças, sem correr, na tranquilidade, caminhando em direção a Canaã. Que Deus os abençoe, que use os tios e as tias que estarão à frente pregando a palavra do Senhor para os nossos pequeninos. Aos irmãos que permaneceram aqui no templo, eu convido para que abram a palavra do Senhor no texto da nossa exposição nessa noite, que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 5, verso 32, até o capítulo 6, verso 10. Gênesis capítulo 5, versículo 32, é o último versículo do capítulo 5, até o versículo 10 do capítulo 6. Gênesis capítulo 5, verso 32, até o capítulo 6, verso 10. Assim diz a palavra do Senhor. Farei a leitura e os irmãos, por favor, acompanhem. Era Noé da idade de 500 anos, e gerou a Sem, Cã e Jafé. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos.
Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, e estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente o mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Vamos orar? Santo Deus, a tua palavra acabou de ser lida. E nós queremos que o mesmo Espírito Santo que inspirou Moisés para escrever o livro de Gênesis, é aquele que pode nos iluminar nesse instante, para que venhamos ter a compreensão do que está escrito na tua palavra. A palavra do Senhor é viva e eficaz, e nós cremos que ela cumpre o propósito que lhe apraz. Fale conosco nessa noite, ó Pai. Traga a edificação necessária que nós precisamos para vivermos de acordo com o nosso propósito existencial, de glorificarmos ao Senhor e sermos alegres do Senhor para todo sempre. Que a tua palavra também transforme vidas nessa noite. Que as pessoas que não têm a Cristo, ao ouvirem o Evangelho, a palavra do Senhor, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que o Senhor, Pai, opere a transformação segundo a tua graça na vida dessas pessoas. Que essa noite seja uma noite de conversão, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Haja de acordo com a tua vontade, assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós ligamos as nossas televisões para assistir às notícias, o telejornal da manhã, da tarde ou da noite, nós sempre nos deparamos com um cenário de caos no mundo. Seja em nossa cidade, seja em nosso estado, até mesmo no país ou nas nações. A humanidade está a cada dia caminhando a passos largos para a perversidade, para a violência e para a degradação moral que advém da inversão de valores. E tudo isso, irmãos, está ligado ao fato de que todo ser humano, ele tem em seu coração uma inclinação pecaminosa. Ele tem em seu coração uma propensão para cometer aquilo que é mal, para fazer aquilo que é do desagrado de Deus. E é por isso que quando nós vamos ouvir as últimas notícias do que está acontecendo no mundo aí afora, nós nos deparamos com situações caóticas, com pessoas que estão cada vez mais se envolvendo em práticas imorais, e dessas práticas imorais, atos violentos estão sendo feitos, realizados e praticados. E muitos ainda têm a coragem de defender algumas pautas, como por exemplo, o aborto, o relacionamento homoafetivo e o uso desenfreado e exacerbado de drogas. Queridos, essa é a realidade que nós estamos inseridos. Não dá para escapar dessa verdade que está diante dos nossos olhos. Mas muitas vezes nós, ao nos depararmos com esse cenário, pensamos que esses problemas são atuais, só acontecem nos dias de hoje. Pelo contrário, desde os primórdios da humanidade, que há no mundo violência, que há no mundo maldade, que há no mundo perversidade, que há no mundo degeneração. Isso veio à tona a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus e se tornou um ser depravado em suas razões e emoções. E Moisés relata isso no capítulo 3 de Gênesis. Quando o homem desobedece o Senhor, ele se torna um morto espiritual, separado de Deus, e começa a viver em uma crescente ligada à iniquidade. E queridos, de Gênesis capítulo 3 até Gênesis capítulo 6, nós podemos ver uma progressão muito grande da maldade, da violência e dos pecados que estavam devastando o mundo no período antes do dilúvio. Talvez as práticas dos homens, da humanidade naquela época, fossem até pior do que nós vemos nos dias de hoje.
E nós vemos isso, de certo modo, quando Moisés começa a relatar em Gênesis capítulo 4, o primeiro homicídio da história. 2 irmãos, Caim e Abel. E Caim, ele foi levado pela maldade do seu coração a tirar a vida do seu amado irmão Abel. Logo após o relato que é narrado por Moisés, do terrível assassinato de Abel, nós temos ali no capítulo 4 de Gênesis a descrição da descendência maldita de Caim. Homens que naquela época promoviam a violência, a maldade e o pecado no mundo. Dentre eles estava um homem chamado Lameque, que em Gênesis, no capítulo 4, versículo 23, mata uma pessoa por um motivo bem banal. Ele tomou um pisão no pé e por conta disso ele matou o seu próximo. E ele também é o primeiro que começa a bigamia, ou seja, um casamento que foge o padrão da monogamia. Ele toma 2 mulheres para si, para serem as suas esposas. Então, irmãos, a gente pode ver uma progressão da maldade, da pecaminosidade, da iniquidade na vida do ser humano e principalmente na descendência de Caim. No entanto, apesar de todo esse caos, havia uma linhagem que Deus escolheu. A linhagem de Sete, filho de Adão, pai de Enos. Os descendentes de Sete eram aqueles que invocavam o nome do Senhor. Os descendentes de Sete eram aqueles que tinham um testemunho de vida, porque eram fiéis a Deus, e dentre eles destaca-se um homem chamado Enoque, que andou tanto com Deus, que Deus o tomou para si. Ele foi trasladado, ele foi arrebatado, para morar para sempre com o Senhor nas alturas. Mas acontece, irmãos, que até mesmo essa descendência dos filhos de Deus, são colocados aqui no texto de Gênesis capítulo 6, que são os descendentes de Sete, até essa linhagem, ela acabou se corrompendo. Porque no capítulo 6, a maldade, ela chega a um ápice. E aqui é dito que os filhos de Deus se interessaram pelas filhas dos homens. As filhas dos homens são os descendentes ligados a Caim. Houve uma mescla das 2 descendências. Antes dessa mescla, o mundo era dividido. Os descendentes de Caim, promovendo a maldade e a perversidade, e os descendentes de Sete, que eram fiéis ao Senhor. Depois dessa junção, que muito desagradou a Deus, até os descendentes de Sete passaram a cometer atos impiedosos. Queridos irmãos, diante desse cenário, Deus age com a sua ira, Deus age com o seu juízo, mas também não se esquece da sua misericórdia. Nem tudo estava perdido, sabe por quê? Porque Deus preserva para si um homem chamado Noé. Um homem cujo significado do seu nome é consolo. E Noé, ele tem a missão de trazer consolo para pessoas que estão sofrendo por conta do pecado, e consolo até mesmo para Deus que está se entristecendo diante da sua criação, da sua criatura, que foi criada segundo a sua imagem e que tomara a forma de carne, que se degenerou tanto, se desfigurou tanto, que aquele que deveria exercer controle sobre os animais, passou a ser como um animal que vive segundo os seus instintos, e os instintos totalmente ligados ao pecado. Mas aqui está Noé, um homem levantado por Deus. E o que eu acho interessante é que Moisés termina o capítulo 5 falando de Noé. Depois ele descreve toda a sociedade corrompida, os descendentes de Sete se misturando, se mesclando com os descendentes de Caim. Ele fala então da maldade que havia no coração dos homens daquela época, e depois ele volta para Noé novamente, mostrando o testemunho de Noé, mostrando a vida exemplar de Noé. Qual que era a intenção de Moisés ao construir o texto dessa forma? É colocar Noé como aquele que faz o contraste entre a pessoa que busca servir a Deus com fidelidade e entre o mundo caído. Irmãos, essa mistura de descendências, Caim e Sete, era um plano ardiloso de Satanás. Porque em Gênesis capítulo 3, versículo 15... Deus anuncia que haverá de vir o descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Mas antes Deus fala que ele vai pôr inimizade entre a serpente e a mulher. Pois bem, todo o Antigo Testamento deve ser visto por esse prisma. A inimizade
da descendência da serpente, que no caso aqui no texto é representada pela descendência de Caim, contra a descendência da mulher, que é a linhagem de Sete, a linhagem da onde vem o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Satanás em todo o tempo ele está querendo impedir que o descendente venha. Ele quer destruir a descendência da mulher. E assim como ele agiu no Éden, seduzindo o homem para que caísse em pecado e se depravasse, se degenerasse, ele age da mesma forma aqui nessa passagem, seduzindo o homem para que age de acordo com a sua inclinação pecaminosa, para que ele se destrua e a descendência da mulher se perca. Mas as artimanhas de Satanás são frustradas, porque Deus preserva um homem para si. Esse homem é Noé, e Noé é um ancestral do nosso Senhor e Salvador Jesus. Satanás se frustra em todo o Antigo Testamento, em suas tentativas de destruir a semente da mulher. Sabe por quê? Porque Jesus ele nasce. Jesus ele vive nessa terra. E ele paga um alto preço por nós naquela cruz do Calvário. Queridos irmãos, toda a criação, todo o cosmos faz parte do reino de Deus, de tudo aquilo que ele estruturou. Mas Satanás aproveitou-se dessa estrutura criada para vir como se fosse uma espécie de um parasita, para se aproveitar dessa estrutura, se retroalimentar com o objetivo de destruí-la. Mas ele é um derrotado. Ele é um frustrado. Porque por mais que ele haja, por mais que ele tenha artimanhas, por mais que ele monte as suas ciladas, Deus e o seu povo sempre prevalecem. E aqui está diante de nós a história de Noé, o homem que fazia diferença entre os seus contemporâneos. Um homem que se propôs a viver contra aquele sistema maligno. Sistema que promovia a perversidade, sistema que promovia a violência, sistema que promovia a iniquidade e a pecaminosidade, como acontece nos dias de hoje. Queridos irmãos, nós vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Este mundo jaz no maligno. Eu não me refiro ao mundo no sentido do planeta, do cosmos, da criação, mas sim esse sistema que promove a pecaminosidade, esse sistema que muitas vezes quer dominar a nossa mente, o nosso coração, com ideias, com pensamentos que destoam da palavra de Deus e que nos levam muitas vezes a viver distante dos caminhos do Senhor. Tendo em vista de que Moisés construiu esse texto pensando no contraste entre Noé e a sua sociedade contemporânea, eu convido os irmãos a refletirem comigo, juntamente comigo, no seguinte tema: na contramão do sistema. Na contramão do sistema. Eu e você, cristãos, servos, discípulos de Cristo, nós somos convocados por Deus, à luz dessa passagem, a andar na contramão do sistema mundano. E para procedermos na contramão do sistema mundano, em primeiro lugar, nós carecemos da graça de Deus. O versículo 8 assim diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. E esse versículo, meus queridos irmãos, ele vai contrastar com os versos 1, 2 e 3 do capítulo 6. Porque Noé só pôde viver de forma resoluta, sem se contaminar com a pecaminosidade da sua época, porque Deus o preservou, porque Deus o abençoou com a sua graça. Se fosse pelo próprio Noé, pela sua própria força, pelo seu próprio mérito, ele seria mais um a se enveredar pelo caminho dos demais, que viram as filhas dos homens, acharam elas bonitas e tomaram elas para si. Mas a graça do Senhor impediu que Noé fizesse isso. O Senhor guardou o servo dele, o Senhor capacitou o servo dele, para que ele com firmeza seguisse em frente a sua caminhada e andasse na contramão do sistema maligno. Infelizmente não foi assim com os demais descendentes de Sete, porque aqui nos mostra no capítulo 6, do versículo de 1 a 3, que estes, assim como Eva, quando viu o fruto, achou agradável e possuiu, foram atrás das filhas dos homens. Aquele contexto, irmãos, como diz o versículo 1, era um contexto de expansão populacional. Ambas as descendências, tanto de Sete como de Caim, estavam crescendo. Porque o versículo 1 se diz no capítulo 6, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Os homens estavam se multiplicando. A humanidade em geral. E uma descendência acabou tendo filhas que eram mulheres formosas,
bonitas. O texto nos mostra isso aqui no versículo 2. E os filhos de Deus, quando olharam para essas mulheres, eles se sentiram afeiçoados por elas. E a raiz aqui do termo hebraico, para tomar para si, é como se eles tivessem ido arrancado essas mulheres de seus pais, do seio de suas famílias, e tomaram de fato, raptado essas mulheres para eles, para terem relações com elas, para coabitar com essas mulheres. Os filhos de Deus passaram a agir segundo a sua inclinação pecaminosa. Fizeram a escolha de iniciar uma caminhada matrimonial, um casamento, em desacordo com a vontade de Deus. Queridos, o texto aqui nos mostra a perversão que os filhos de Deus chegaram. Os descendentes de Sete, aqueles que invocavam o nome do Senhor, que serviam ao Senhor, eles acabaram se enveredando para essa relação que não era do agrado de Deus, e agiram de acordo com a sua concupiscência, com o desejo do seu coração, sem nenhum discernimento espiritual. E aqui está o princípio de toda a degeneração total daquela humanidade, naquele período. E Deus vai trazer o seu parecer no versículo 3. Quando Deus ele vê essa situação, ele diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Por quê? Porque o homem estava vivendo de acordo com a sua inclinação pecaminosa. O homem estava vivendo em iniquidade. E preste atenção no que eu vou falar. Todo o pecado que você comete é contra Deus, sabia disso? E Deus, ele é um Deus santo. E a reação de Deus diante do pecado é a sua ira santa, é o seu juízo. E aqui no versículo 3, Deus age com juízo. A princípio, ele retira o seu espírito do homem. E aqui nós temos que entender o que é essa retirada do espírito de Deus do homem. O que Deus faz é tirar a sua ação restringente do pecado e da maldade no mundo. E deixar com que o homem cada vez mais caminhe a passos largos para a violência, para a perversão, para a imoralidade. O homem quer pecar? Continue pecando. Esse é o juiz de Deus. Ele deixa aquela sociedade, aquela geração presa em sua mente reprovável, em sua imundícia. Quando você vê, irmãos, uma sociedade que se diz progressista, avançando com pautas, como, por exemplo, o casamento homoafetivo, e entre outras, você pode pensar, é uma evolução da sociedade? Não! É uma involução. É Deus deixando esse povo viver de acordo com as suas inclinações, com a maldade do seu coração. É Deus já com o seu juízo, tirando a ação restringente do Espírito, porque se não fosse a ação restringente do Espírito Santo de Deus, este mundo que está sob os efeitos do pecado, seria um caos muito maior do que nós vemos. E aqui o Senhor diz, olha, meu Espírito não agirá sobre o homem, essa ação restringente, ela será retida. E aqui a palavra para sempre tem a ideia de longo período, não vai ser uma eternidade, vai ser um longo período em que essa ação restringente do Espírito Santo não vai atuar. E é bem provável que essa ação restringente não irá atuar durante 120 anos, como nos mostra aí o texto. Esses 120 anos é o tempo anterior ao dilúvio. Porque Noé, ele é chamado com 500 anos de idade para construir a arca. Ele constrói a arca durante 100 anos. E no ano 600 da vida dele é que vai acontecer o dilúvio. É bem provável que esta fala de Deus aconteceu quando Noé tinha 480 anos. Aí você faz a soma, vai dar os 120 anos. Queridos, ao mesmo tempo que era um juízo de Deus anunciado, e ele tirar a ação restringente do seu espírito, também era um ato de misericórdia. Sabe por quê? Porque durante esses 120 anos, os homens tinham a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Deus estava dando uma chance para aquela sociedade. Deus, ele prorroga o seu juízo para 120 anos depois, para que assim todos tenham oportunidade de se voltarem para Ele, viver para Ele, e abandonar os seus pecados, seus erros, suas perversidades. Mas em contraste, irmãos, a essa sociedade em que o Espírito Santo não estava agindo no sentido de restringir o mal, deixando eles viver de acordo com as suas impiedades e perversão, mas ao mesmo tempo dando um tempo para se arrepender dos seus pecados,
A graça de Deus, a graça especial de Deus estava sobre a vida de Noé. E era essa graça especial que mantinha Noé firme, que mantinha Noé no trilho certo, para que ele pudesse combater aquele sistema mundano naquela época. Queridos, a igreja ela só pode andar na contramão do sistema se for abençoada pela graça do Senhor. Nós precisamos da graça especial de Deus para nadarmos contra a correnteza deste mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você somos fracos. Eu e você somos dependentes de Deus. Lembre-se daquilo que Paulo falou aos Coríntios: aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para que não caia. Queridos, nós dependemos do Senhor. E se não é a graça do Senhor, com certeza nós seríamos mais um a cometer os pecados que muitos lá fora estão cometendo. Só pela graça, queridos irmãos, só pela graça do Senhor, nós podemos ir na contramão do sistema. Mas em segundo lugar, para procedermos na contramão do sistema, nós precisamos viver em retidão. Versículo de número 9, a parte A, diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E esse versículo, ele vai contrastar com o versículo de número 4 e o versículo de número 5. Não foi dada a oportunidade para aquela humanidade se arrepender? Foi. 120 anos aquele povo teve a oportunidade de se arrepender e mudar de vida, mas eles não se arrependeram. Eles jogaram fora a chance que Deus deu a eles. O versículo 4 fala: ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, e estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. A palavra gigante aqui é o termo Nephilim, cuja raiz é Nafal, que significa cair ou caído. Pode se referir ao destino destes gigantes, ou até mesmo pode se referir à índole desses homens. Alguns desses homens poderosos já existiam antes da mescla dos filhos de Deus com as filhas dos homens, mas passaram a existir ainda mais depois que os filhos dos homens, que as filhas dos homens foram possuídas pelos filhos de Deus. Ou seja, a descendência de Sete se misturou com a descendência de Caim. Eram homens impiedosos, eram homens que praticavam violência. A descrição aqui do texto, que fala a respeito deles serem valentes, tem um sentido de que eles tinham força militar, eles tinham um poder bélico em suas mãos, e eles promoviam o terror na terra. Nós não devemos ver com bons olhos essa descrição: varões de renome na antiguidade. Eram de renome porque praticavam atos violentos, atos perversos. Hoje, nas séries da vida aí, da Netflix, nós temos documentários sobre traficantes, narcotraficantes, principalmente aquela série chamada Narcos, que exalta a figura de Pablo Escobar. Pablo Escobar, nos tempos atuais, nos tempos recentes, foi uma figura de renome, mas de modo negativo. Matou muita gente, violentou muita gente. No nosso país nós temos uma figura que no Nordeste é celebrada por alguns e odiada por outros, que é a figura de Lampião. Para o resto do Brasil, o Lampião é pintado como um herói, mas se você for lá no Pernambuco conversar com alguns dos familiares que tiveram pessoas que foram assassinadas por Lampião, você vai entender quem foi a figura de Lampião na história brasileira. E aqui estão esses homens do passado, descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Uma descendência perversa emergiu de um relacionamento que já fora reprovado por Deus, de um casamento que não foi de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. E o versículo 5 é triste, porque é dito: viu o Senhor. E esse mesmo verbo viu, ver, é o verbo utilizado lá em Gênesis capítulo 1, quando fala que Deus viu a criação e tudo era muito bom. Agora Deus olha para a criação e vê a devastação que o pecado causou.
Agora Deus olha para o homem que ele fez, o vice-regente da criação, e vê a perversão presente na sua vida. É isso que o versículo nos mostra. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Queridos, o coração é o cerne do homem, o centro dos pensamentos e das emoções. Se ele está dominado pelo pecado e pela maldade, os seus pensamentos, os seus atos, as suas falas serão maldosas, pecaminosas, iníquas. Essa era a realidade da sociedade naquela época, essa é a realidade nos dias de hoje. A maldade, a perversidade no coração do homem, por conta de que ele é um morto espiritual. Mesmo depois do dilúvio, essa realidade continuou, mostrando que haveria de vir um redentor, um salvador, para salvar o homem, tirar o homem desse estado terrível. Somente Cristo é aquele que nos liberta do poder do pecado, do império das trevas. Porque Ele assume o nosso lugar na cruz do Calvário, Ele toma sobre si a ira que deveria ser derramada sobre nós. O próprio Deus, lá em Gênesis 18, versículo 11, diz que o homem desde a sua mocidade é mau. O texto que nós lemos na liturgia fala, Davi dizendo, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Jesus, em seu ensino, em Mateus capítulo 15, diz que os maus desígnios provêm do coração humano. E mesmo depois da conversão, meus queridos irmãos, nós somos habitados por essa inclinação pecaminosa que nós temos que mortificar todos os dias. Mas em contrapartida daquela sociedade estava quem? Noé. E quem era Noé? Um homem justo e íntegro. Um homem que vivia em retidão. Porque ele era bom? Porque ele tinha méritos? Não. Porque a graça de Deus era derramada sobre ele. Não havia em Noé nenhuma justiça preveniente, nenhuma graça preveniente. Deus o escolheu, Deus derramou a graça sobre ele para que ele pudesse então viver com justiça e de modo irrepreensível entre aqueles contemporâneos que estavam totalmente submersos em uma vida de devassidão, de perversão, de violência e de pecaminosidade. Queridos, é a graça de Deus, é Deus que opera em nós o querer, o realizar, para que nós venhamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Não olhe para esse texto pensando que Noé é uma figura perfeita. Ah, Noé é justo e íntegro. Noé é o grande exemplo. Sim, ele é o exemplo, mas não é o maior exemplo. Ele aponta para o maior exemplo. Quem é o maior exemplo das Escrituras? Jesus, o nosso Senhor. E Noé prefigura Jesus. E Noé ele é um ancestral de Jesus, ele é um tipo de Cristo, porque Jesus, quando veio a essa terra, viveu nesse mundo, ele praticou a justiça e a integridade, ele foi santo, ele não pecou. Diferente de Noé, que depois do dilúvio, plantou uma vinha, se embebedou com o suco da videira, ficou nu e acabou trazendo vergonha para a sua casa. Jesus ele foi perfeito, ele é o exemplo maior. Noé, como nós, é pecador. E não é preciso do que? Da graça do Senhor, para que assim possa desenvolver, cultivar a sua retidão. Aqui nesse mundo, irmãos, nós somos convocados como igreja. A igreja são aqueles que foram convocados, chamados para fora, para viver em retidão. Você, pelo amor de Deus, entenda que a sua vida não é pautada pela ética deste mundo. A sua vida é pautada pela ética do reino de Deus. O seu pensamento é o pensamento das Escrituras, não das ideologias contemporâneas, seja de direita, seja de esquerda. Você tem que ser guiado pela palavra, pela Escritura Sagrada. É viver com justiça e retidão. Deus te chama para isso, e Ele te capacita com a graça dEle. Ele te capacita com o Espírito Santo, para que você possa viver como a garça branca vive. A garça branca, em meio ao brejo, ela não suja os seus pelos. Nós estamos em um mundo que é um grande brejo, que está sujo, está podre. Mas nós somos garças brancas, porque nós somos guiratinguenses, não é mesmo? O que significa Guiratinga? Garça branca. Olha aí que exemplo. A sua cidade, a nossa cidade, o seu título como cidadão, te confere que você é chamado para viver em santidade, para viver em retidão, para ser justo e íntegro. Irmãos, por nós mesmos não damos conta, é só pela graça de Deus.
É aqui que entra a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus concede a sua graça para que nós venhamos andar em justiça e integridade, como bons guiratinguenses que vivem para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Noé fazia esse contraste. Ele nadava contra aquele sistema, e nós precisamos hoje nadar contra esse sistema mundano, vivendo em retidão, honrando ao Senhor com a nossa vida, avançando nesse processo chamado de santificação. Em último lugar, irmãos, nós só podemos proceder na contramão do sistema se nós andarmos com Deus. Final do verso 9 diz assim: Noé andava com Deus. O que eu acho mais fascinante nesse texto é que essa mesma expressão, andava com Deus, é usada para descrever o relacionamento de Enoque e o Senhor. E aqui é um fato bem interessante também, porque este verbo no hebraico indica uma ação em que a pessoa está praticando, mas ao mesmo tempo está recebendo. Ou seja, Noé anda com Deus, mas Deus também anda com ele. Você pode andar com uma pessoa, e essa pessoa não pode estar nem aí para você. Essa pessoa pode te ignorar, você está andando com ela. Agora é diferente quando você anda com alguém e você tem reciprocidade. Ao mesmo tempo que você pratica o ato de proceder com essa pessoa, de andar com essa pessoa corresponde. Noé andava com Deus e Deus caminhava com Noé. Noé estava com Deus e Deus estava com Noé. Isso por quê? Porque a graça de Deus estava sendo derramada sobre a vida dele, e o capacitando para que ele pudesse ser justo e íntegro diante daquela sociedade terrível. E esse pequeno trecho aqui do versículo 9, essa última oração do versículo 9, irá contrastar com o versículo 6 e com o versículo 7. Porque aquela geração ímpia estava desagradando tanto o coração de Deus, que Deus se entristeceu. O versículo 6 diz: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Pesou no coração de Deus ter criado o homem, ter feito aquela criatura segundo a sua imagem e semelhança. Vê aquele ser que ele pôs no mundo, que agora vive em perversão, em maldade, em pecaminosidade. Queridos irmãos, quando aparece aqui a palavra arrependeu, nós sabemos muito bem que Deus ele não se arrepende, mas é um termo para que nós possamos entender qual foi o sentimento de Deus ao se deparar com aquela situação. Aqui é uma chamada antropopatia, ou seja, quando se coloca sentimentos, emoções no ser de Deus. É uma forma de nós entendermos qual foi a reação de Deus ao ver aquele povo caminhando a passos largos para a violência, para a maldade, para uma vida que não era do seu agrado. Pesou no coração do Senhor. E no versículo 7, Deus então anuncia o seu juízo. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Para aquela geração que dispensou a chance de se arrepender dos seus pecados, não tinha mais jeito. Era só o juízo de Deus. E o pecado é algo tão atroz que até os animais pagaram o preço. Muitos animais acabaram sendo mortos, juntamente com outros homens ímpios, por conta da realidade do pecado. Está aqui diante de nós a depravação total, que nos mostra que não somente o homem foi afetado pelos efeitos do pecado, mas também a criação. Mas em contraste a estes, estava Noé, que andava com Deus. Ele é descrito em Hebreus como um homem que teme a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 7, nos mostra que Noé era um homem temente ao Senhor. E nós podemos ver isso muito bem aqui no texto de Gênesis mesmo. Mais à frente mostra que Noé era obediente, porque tudo que Deus falou para ele fazer a respeito da arca, ele fez. O primeiro ato de Noé, quando pisa em terra firme depois do dilúvio, é edificar ali um altar para adorar o Senhor. Noé não é perfeito, como nós já vimos. É um homem pecador. Mas a graça de Deus o capacitava para que ele pudesse obedecer ao Senhor, temer ao Senhor e andar com o Senhor.
Irmãos, nós somos convocados a andar com esse Deus, a buscarmos esse Deus. Se nós não buscarmos a Deus, se nós não andarmos com Deus, nós não teremos forças para poder lidar com esse sistema maligno, que quer que nós venhamos ser pessoas que praticam também o pecado, que concordam com o pecado. Satanás, com seu reino parasita, ele nos seduz para tentar nos destruir. Nós temos que trazer isso à nossa mente, que nós estamos numa batalha espiritual, já temos a vitória em Cristo, mas devemos manter a nossa posição como vitoriosos, e andar com o Senhor, e estarmos na contramão do sistema. Andar com Deus é andar na contramão do mundo, porque toda amizade com o mundo consiste em inimizade com Deus. E aí, meu querido, você vai continuar indo na rota do mundo? Você vai continuar sendo pautado pela ética do mundo? Você vai continuar com os ideais do mundo? Você vai continuar com o estilo de vida do mundo? Hoje é tempo de mudança. Hoje é tempo de arrependimento. Sabe por quê, irmãos? Porque do mesmo modo que Deus trouxe o juízo, trouxe o dilúvio, no passado, haverá a vinda de Cristo, onde o juízo de Deus irá se manifestar novamente em toda a terra. E Jesus fala sobre isso, que muitos se davam em casamento, que muitos seguiam sua vida normal, como se nada fosse acontecer. E aí veio o dilúvio e pegou todos de surpresa. A volta de Cristo é iminente. E aí? Quem tem sido você? Um cristão genuíno, tem andado na contramão do sistema? Que tem sido abençoado pela graça de Deus? Que tem preservado a sua retidão? Ou buscado no Senhor ter uma vida reta? Que tem andado com o Senhor? Ou você tem trilhado a rota do mundo? Irmãos, eu creio que nessa noite Deus fala ao nosso coração para que nós venhamos ser fiéis a Ele. Porque a palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Cristo está voltando. O tempo da salvação é agora. Quando Ele voltar, já era. Quem foi salvo e alcançado vai para as alturas com o Senhor e depois para a Nova Jerusalém. Quem não foi salvo, não foi alcançado, não se arrependeu dos seus pecados, vai para o inferno. O inferno é real, irmãos. O lago de fogo é real. E eu encerro esse sermão dizendo aos irmãos uma frase que foi construída por Jonathan Edwards no passado. A terra é o único inferno que os cristãos experimentarão. E é o único céu que os não cristãos experimentarão. Está vivendo o céu aqui nessa terra? Viver o céu aqui nessa terra é andar conforme o rudimento do mundo. É andar conforme o sistema maligno. Mas depois, não vai ter céu não. Vai ter choro e ranger de dentes. Está vivendo o inferno aqui nessa terra? Sendo perseguido porque vive piedosamente? Porque é um cristão genuíno? Saiba que o sofrimento é só aqui. Depois nós teremos toda uma eternidade para vivermos com alegria plena, satisfação, para a honra e glória do Senhor. Ande na contramão do sistema, meu querido. Jovem, adolescente, paga o preço na escola, na universidade, onde você estiver. Ande na contramão do sistema. Comerciantes aqui presentes, fazendeiros, irmãos que têm os seus negócios, profissionais liberais, Deus os capacite para que venham andar na contramão do sistema. Não venham se render a negociatas, a práticas errôneas, pecaminosas, que desagradam o coração do Senhor. Irmãos idosos, servos do Senhor, que vocês possam guardar os mandamentos de Deus e cumpri-los para a honra e glória dele. Que todos nós possamos viver dessa maneira, guardando os mandamentos de Deus, cumprindo cada um deles, para a honra e glória do nosso Senhor. Para você que não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, saiba que hoje Deus pode fazer você andar na contramão do sistema. Saiba que Noé no passado foi preservado do dilúvio, da ira de Deus. Mas Jesus foi aquele que tomou sobre si a ira no meu e no seu lugar.
morreu por você naquela cruz do Calvário e ressuscitou. E hoje Ele pode transformar a sua vida, mudar a sua história, para que você ande na contramão do sistema também. E viva para exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Nunca se esqueça, irmãos, para andar na contramão do sistema, precisamos da graça de Deus, viver em retidão, e carecemos de andar com Ele. Vamos orar? Feche seus olhos. Fale com Deus nesse instante. Faça uma reflexão a respeito da sua vida. Como tem sido a sua rota neste mundo? Quais são os seus princípios, os seus valores? Faça uma autoavaliação diante do Senhor nosso Deus. Se você não estiver na contramão do mundo, peça ao Senhor: Pai, capacite para que eu possa viver para a honra e glória do Teu santo nome, na contramão desse sistema maligno. Clame a Ele pela graça. Peça a Ele para que você viva como uma pessoa justa e íntegra. E cumpra sua responsabilidade, ande com Deus. Busque a Ele com todo o seu coração. Leia a palavra. Procure se envolver com a igreja, com a comunhão entre os irmãos. A igreja é um grande quartel-general, irmãos. Estamos em guerra. Já temos a vitória em Cristo. Mas a guerra continua. Até o dia que o inimigo vai ser liquidado de uma vez por todas, quando Cristo voltar com seu poder e glória. Se alimente dessa esperança. Senhor Deus e eterno Pai, aqui estamos, ó Pai, como Teus filhos, como Teu povo. Em muitos momentos, ó Deus, nós somos seduzidos por este mundo caído, por esse sistema. E nós caímos em muitas seduções. Nós pecamos, erramos contra o Senhor. Mas o Senhor, Pai, segundo a sua misericórdia, a sua graça, nos concede a oportunidade de nos arrependermos. E de mudarmos, ó Pai, o nosso pensamento, a nossa cosmovisão. Ó Deus, mude o nosso coração. Nosso coração muitas vezes é tão duro, Pai. Muitas vezes nós não queremos viver de acordo com o que diz a Tua palavra, queremos viver de acordo com o que achamos o que é certo. Ó Deus, tem misericórdia de nossas vidas. Amoleça esse nosso coração. E nos transforme, Pai, para que venhamos de fato viver na contramão desse sistema maligno. Nós clamamos ao Senhor, derrame da sua graça sobre nós. E nos auxilie a vivermos, ó Pai, em retidão, sendo homens, mulheres, justos e íntegros. Que venhamos, ó Pai, andar com o Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que anda conosco, que está conosco. Ó Pai, a volta de Cristo está próxima. Os sinais estão aí diante de nós. Que não venhamos, ó Pai, esquecer em nenhum momento que devemos nos manter em fidelidade ao Senhor. E que venhamos estar preparados para o grande dia da volta do Senhor. Porque do mesmo modo que o Senhor visitou a terra com juízo no dilúvio, o Senhor visitará essa terra com o juízo trazido pelo Senhor, Jesus Cristo, no dia da volta dele. Mas nós, ó Pai, que temos ao Senhor, temos a esperança de que iremos para as alturas com o Senhor, iremos, ó Pai, para a nova Jerusalém, viver para sempre contigo, Pai. Que essa esperança nos alimente, que a nossa perspectiva do reino do Senhor possa nos fortalecer, para que assim venhamos andar na contramão desse sistema mundano e maligno. Que não sejamos mais um, ó Pai, a sermos seduzidos, a sermos ludibriados e a estarmos nos embebedando com o cálice do pecado. Nos livre disso, ó Deus. O Teu Santo Espírito restrinja isso em nossas vidas. Assim oramos, ó Pai, e clamamos ao Senhor pela capacitação do alto para vivermos segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.